Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, é o motivo de nós vivermos, é o motivo principal de nossas vidas. Ele é o centro de todas as coisas, a palavra de Deus, a Bíblia do começo ao fim, ela fala acerca de Jesus Cristo, mesmo antes dele vir ao mundo, há 2000 e poucos anos atrás, até hoje, Jesus ele é o centro da Bíblia. E ele tem que fazer parte da nossa vida. Jesus ele não pode ser simplesmente o principal quando nós vamos à igreja, mas em tudo na nossa vida, nós não podemos separar Jesus da nossa vida. Às vezes, algumas pessoas elas pensam, aquelas que fazem parte da igreja de Cristo, elas pensam assim: no domingo eu sou todo de Jesus, mas segunda-feira, quando eu tenho que matar um leão por dia para eu chegar e sobreviver, sou eu que estou na luta. Não. Jesus ele tem que fazer parte 24 horas da nossa vida, em todos os momentos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida social. Ele tem que estar sempre, no centro e ser o primeiro das nossas vidas. E esse texto que nós vamos ver em Colossenses é uma coisa interessante, porque Paulo ele vai falar acerca da grandeza, da glória de Jesus, acerca do tamanho de Cristo, acerca da importância de Jesus. E ele vai usar uma carta que ele mandou para essa igreja de Colossos, como nós lemos aqui, a epístola, a carta aos Colossenses, são os habitantes da igreja da cidade de Colossos e que fazem parte da igreja de Jesus. O interessante é que de todas as cartas que Paulo escreveu para a igreja ou para um determinado grupo de pessoas em uma determinada região, ele vai usar uma carta para uma das menores igrejas que existia naquela época, de importância. E, por exemplo, quando você chega e você pega lá de Romanos até Filemon, você vai ver que tem Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, de todas são igrejas e cidades que existem em regiões. Colossenses é a menor igreja, a igreja menos expressiva, a igreja, vamos falar assim, que não seja assim, no sentido de insignificante, mas era a igreja de menos expressão que existia na época. Tanto é que Paulo, pela história, ele nunca visitou essa igreja. Não foi ele quem fundou a igreja. Essa igreja foi fundada por um de seus discípulos, que é citado nesse texto que nós vamos falar, que é um homem chamado Epáfras, um homem que aprendeu o evangelho com Paulo, e ele fundou essa igreja debaixo da doutrina, debaixo dos ensinamentos de Paulo, e por isso Paulo ele era considerado o líder dessa igreja, mesmo sem nunca ter ido visitar. Era uma cidade que, por exemplo, comercialmente falando, de importância econômica, nessa época ela já não tinha mais importância quase nenhuma, mas nessa carta que ele manda para essa igreja, ele vai falar algumas palavras acerca da excelência, acerca da glória, acerca da posição que Jesus ele tem no céu, na terra, sobre nossas vidas, e a importância que Jesus ele é para a nossa entrada na eternidade. Vamos ler o que está escrito lá no livro de Colossenses, do capítulo 1, do versículo 1 até o 23. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, vamos fazer uma oração antes. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua casa, por essa igreja, Senhor, por essas portas abertas, Senhor, que, ó Deus, agora nós temos a certeza e temos o nosso coração que é Jesus quem está no controle de todas as coisas. Obrigado por todas as coisas, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por mais esse dia, ó Pai, em que nós estamos reunidos para cultuar o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Peço, Senhor, nesse momento, pelo teu Santo Espírito, que venha a trazer a tua revelação aos nossos corações, que todo entendimento, Senhor, venha a fazer parte das nossas vidas, ó Pai, e que venhamos, Senhor, cada vez mais
estarmos presentes diante de Ti, ó Pai, e que cada vez mais, Senhor, a nossa fé e o nosso amor por Teu Filho, Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, venha estar sempre presente, Senhor, nas nossas vidas e que possa resplandecer para que outros possam ver a Tua glória, a glória de Jesus através de cada um de nós. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Bom, vamos lá. Diz lá no versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, por apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, continuando sobre a introdução acerca dessa carta que ele escreveu para essa igreja. Como falei, a igreja ela foi fundada por um dos discípulos de Paulo. E Paulo, pelo fato dele não ter sido lá aquele que fundou a igreja, ou que pelo menos ele nem tenha visitado a igreja, a gente pode perceber que talvez ele não tivesse dado tanta importância para essa igreja, porque talvez ela não pudesse ser tão grande, porque ele não estava numa cidade tão expressiva, que talvez ela não tivesse nenhuma importância no sentido de poder crescer em quantidade, que o Evangelho pudesse se expandir através dessa igreja. Mas esse homem, Epáfras, ele chegou e ele foi até Paulo para chegar e falar acerca de alguns problemas que existiam dentro dessa igreja. Essa igreja, por exemplo, ela fazia culto a anjos, ela
exaltava demais os anjos. E os anjos, eles existem, mas eles são servos de Cristo. Eles estão abaixo da glória de Jesus. Essa igreja, por exemplo, algumas outras coisas, ela chegava e ela fazia alguns tipos de rituais. Tinham algumas coisas que aconteciam nas reuniões que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, vamos pensar assim, mas será que hoje nós fazemos alguma coisa desse tipo? Só para vocês poderem entender, algumas coisas que algumas igrejas elas fazem e que, não entrando no mérito do porquê eles fazem, mas uma coisa que não existe na igreja de hoje é altar. Por que altar? Altar é uma coisa que a gente foi, através dos tempos, que a igreja, desde a sua criação, depois que ela se perdeu, só contando um pouquinho da história, mais ou menos nos anos 300 depois de Cristo, começaram a entrar alguns ensinos dentro da igreja que fizeram com que ela se desviasse da palavra de Deus. E hoje, por exemplo, uma coisa que não existe na palavra de Deus, no Novo Testamento, é o altar. Só que é comum, é uma coisa muito constante a gente chegar e ouvir as pessoas falando do altar, que o altar é santo. O que significa o altar? O altar, por exemplo, quando você vai na igreja, muitos consideram aqui à frente um lugar totalmente santo. Irmão, tudo dentro da casa de Deus, ele é santo, na hora que nós estamos dentro dela. Porque a igreja é santa, porque nós somos santos, nós que fazemos parte do corpo de Deus. Por que não existe altar? O altar, a partir do momento em que Jesus ele veio, em que ele foi colocado na cruz, ele morreu por amor de nós, não existe mais. Por quê? Quando você começa a pensar em altar, o altar ele existia no Antigo Testamento para quê? O altar ele só existia para sacrificar as ofertas e os holocaustos diante da presença de Deus. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por quê? Para pagar os nossos pecados, a nossa dívida diante da presença de Deus. Então, a partir do momento em que Jesus ele se ofereceu, a cruz simbolizando um altar de sacrifício, sabe? A partir daquele momento em que Jesus ele morreu, deixou de existir o altar. Porque a palavra de Deus ela diz e ela mostra que só uma vez Jesus ele morrendo, porque ele era o sacrifício perfeito, e ele morreu por nossa causa, ele não morreu por causa dele, ele não tinha pecado nenhum. Então foi oferecido, sabe? Jesus ele se ofereceu como uma oferta viva, agradável e excelente diante da presença de Deus, para pagar os nossos pecados, a nossa dívida para com Deus. Então, a partir do momento em que Jesus morreu, o altar deixou de existir. Por quê? Porque pela morte sacrificial de Jesus, nós fomos sarados de toda e qualquer enfermidade espiritual que nós tínhamos para com Deus. Então, por isso que nós não falamos altar. Por exemplo, uma outra coisa que as igrejas, de uma maneira em geral, elas podem ensinar, ou até mesmo não ensinam, mas elas criam um certo clima dentro das suas esferas, é tratar o líder, o pastor, o bispo, o presbítero, aquele que comanda uma igreja, a igreja vai tratar esse pastor como um Deus. Não é, o pastor não é Deus. Olha só o exemplo que aconteceu nessa igreja. Esse homem Epáfras, quando ele foi para Paulo, ele foi falar que dentro da igreja dele estavam sendo disseminadas esses ensinos, esse culto a anjos, alguns rituais cerimoniais, como por exemplo, falando que as comidas, ou falando que às vezes o jejum que a pessoa fazia que causava a santificação, sabe, da pessoa, da igreja diante da presença de Deus, ou seja, esquecendo que Jesus Cristo foi suficiente naquela morte de cruz. Ou seja, por Jesus, se eu tiver me entregado e me
sabe, e aceito a Ele como Senhor e suficiente Salvador da minha vida, irmãos, pela graça de Deus, eu não preciso de mais nada para eu entrar na presença de Deus, que não seja Jesus Cristo. Então estavam ensinando coisas erradas. Olha que interessante, Epáfras era o líder da igreja, só que lá no começo da igreja primitiva, o que a liderança ela exercia e ela fazia com que a igreja ela caminhasse, ela fazia de uma maneira assim, não era uma pirâmide, onde um chegava e ele determinava o poder e a direção de toda a igreja, mas essa pessoa que estava na liderança, ela tinha como encargo a questão da supervisão, né? Então o presbítero, o bispo, que está aí mencionado na palavra de Deus no Novo Testamento, eles serviam como supervisores. O que é supervisão? Eles serviam como auxiliadores, como conselheiros, como direcionadores das pessoas. E as pessoas, os irmãos que faziam parte da igreja, eles se preocupavam cada vez mais em crescer no conhecimento da palavra. Nós vamos ver isso daí, nós lemos sobre isso daí nesse começo, nesse primeiro capítulo. Só que é óbvio, mas se tivesse um líder para chegar e direcionar a igreja, ela não estaria se perdendo nesse tipo de ensino. Concordo plenamente com tudo isso aí. Só que uma coisa, quando a gente tem uma centralização única dentro da igreja, centralização que eu digo no ensino, na direção, na condução, sabe, o que acontece na nossa vida? Nós que somos membros, nós que ficamos sentados no banco, a gente só começa a se mobilizar quando essa pessoa se movimenta, quando essa pessoa dirige, quando essa pessoa ela dá o comando. É só você chegar e você ver no Antigo Testamento, quando era com Moisés, o povo ele só fazia alguma coisa quando Moisés mandava. É só você ver no seu trabalho. Você só começa a fazer uma determinada coisa quando o seu chefe manda, quando o seu chefe te dá ordem, quando o seu chefe, mas todo dia eu sei o que eu tenho que fazer. Sim, você sabe o que você tem que fazer, mas porque já foi ordenado pelo seu chefe, pelo seu comandante. E aí a gente começa a ver o seguinte, a gente parece que quando a gente está sobre a ordem, não que nós não devamos ter um líder, tá, irmãos? Mas quando você chega e você começa a fazer isso aí, você começa a trabalhar mecanicamente. Dentro da igreja acontece isso. Quando todo mundo fica unicamente endeusando uma única pessoa, o seu líder, a gente como membro, a gente fica acomodado na nossa situação. Então eu vou aprender se o meu líder chegar e mandar fazer isso, eu vou chegar e fazer isso ou aquilo, se o meu líder chegar e mandar. Então esse é um dos grandes defeitos que a igreja, com o passar dos tempos, ela não conseguiu se libertar disso. Mas a igreja primitiva não era assim. Todos aqueles que tinham o Espírito de Deus, todos aqueles que eram crentes e que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas, eles, pelo ensino dos apóstolos, pela doutrina que foi criada pelos apóstolos, eles começavam a chegar e buscar cada vez mais a Deus. Mas existem pessoas dentro da igreja, dentro da casa de Deus, pessoas dentro do lugar que nós convivemos, que as pessoas elas chegam e se preocupam. Sim, só que na igreja, quando a gente começa a ler essas cartas que são enviadas para as igrejas, a gente percebe que a grande parte do povo fazia isso. O que acontece hoje nas igrejas? Nós começamos a ver um ou outro que tem um dom, que tem uma vocação, um ou outro que chega e consegue enxergar essa responsabilidade de conhecer a Deus, de conhecer mais a palavra, de poder se aperfeiçoar para chegar e ser obreiro, ou para chegar e ser alguém que possa servir a Cristo no seu dia a dia. Irmãos, esse encargo é para todos. E quando a gente chega e vê essa centralidade, a gente começa a ver que isso daí não foi criado pelos apóstolos, isso aí não foi criado por Jesus. Quando Jesus ele chegou e falou para Pedro, que Pedro ele seria a pedra angular, a pedra de início da igreja, não chegou e falou que Pedro estaria mandando todas as coisas, mas que ele iria ser o princípio daquele que iria abrir o caminho, para que o evangelho ele pudesse se expandir para o resto do mundo, e foi o que aconteceu. Então, quando a gente começa a falar sobre algumas coisas
que estavam acontecendo nas igrejas, a gente vê que existem algumas coisas da gente no dia a dia que a gente vê que a gente continua fazendo do passado, que a gente não consegue se libertar dessas coisas para que a gente possa chegar e crescer cada vez mais em Cristo. Esse trecho, quando Paulo ele vai chegar e falar sobre a glória de Deus, um pouco mais para frente, nos outros capítulos, ele vai chegar e vai começar a repreender e a exortar a igreja acerca dessas coisas erradas que eu estava falando, de algumas coisas que eles estavam dando muito mais valor do que ao próprio Jesus, do que ao próprio ensino que o Evangelho fala. E Paulo, normalmente, com exceção da carta aos Gálatas, ele chega e normalmente quando ele vai falar sobre algum tipo de repreensão para a igreja, ele sempre vai falar das qualidades que a igreja ela tinha. E pelo relato que Epáfras ele chegou e deu para Paulo, ele chegou e ele viu que a igreja não era só coisa errada, a igreja não era só coisa ruim, a igreja ela tinha muitas coisas boas. Então, não sei se na sua Bíblia, provavelmente na sua Bíblia deve estar semelhante com a minha. Esse trecho do Evangelho, esse trecho dessa carta, ele foi dividido em 4 partes. Normalmente é aquilo que a gente fala, né? Quando você começa a ler as cartas evangélicas, você tem um esboço no início de cada carta, você vai ver assim, que é como um livro quando você lê. Quando você lê o livro, você abre as primeiras páginas que diz, tem um índice, não tem? E o índice ele vai falar capítulo 1, capítulo 2, vai dizendo qual é o significado de cada capítulo. E nessa carta aqui, nesse primeiro capítulo que nós lemos, ele é dividido em 4 partes. Então tem a parte que é a saudação, que é a introdução, quando Paulo ele chega e fala a ele e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E logo a partir do versículo 3, ele é dividido em 3 partes. Só para vocês verem, acredito que na Bíblia de vocês deve ser uma coisa semelhante com a minha. Ele é dividido na primeira parte da ação de graças, na segunda parte quando Paulo ele ora pelos colossenses, e na terceira parte quando ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E é exatamente dessa maneira que eu vou estar falando, né, acerca desse trecho da carta que ele fez, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do valor que Paulo ele deu para Jesus Cristo. Olha só, uma igreja de pouca expressão, mas que foi uma das maiores cartas onde Paulo ele chega e fala da singeleza, da superioridade, da excelência, da glória de Jesus Cristo, de Deus, a glória de Deus em Cristo, para ser o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a primeira parte ele vai chegar e ele vai separar do versículo 3 ao versículo 8, ele vai falar assim, com relação à ação de graças. Então Paulo ele faz um elogio muito grande para essa igreja. Olha só como ele chega e ele fala bem da igreja. Ele vai falar no versículo 3 que ele sempre dá graças a Deus, né, em Jesus Cristo, desde que, por essa igreja, desde que ele ouviu falar, olha só, da fé da igreja, da fé dos irmãos em Jesus Cristo e do amor que eles têm uns para com os outros. Olha só como Paulo ele faz um elogio tão grande, sabe, acerca dessa igreja. Uma igreja que ouviu a palavra de Deus, que recebeu o Evangelho, né? E a igreja que ela conseguiu enxergar, sabe, que Jesus é o único. Uma igreja que conseguiu enxergar que através da vida e obra de Jesus, ela tinha que chegar e exercer esse amor, sabe, uns para com os outros, daqueles que congregavam dentro da igreja e daqueles que chegavam e levavam esse evangelho, essa palavra de Deus para fora da igreja. Então todos ali que faziam parte daquela igreja ou daquela cidade, eles conheciam e sabiam que essa igreja é uma igreja que testemunhava, é uma igreja que vivia, é uma igreja que tinha fé em Jesus Cristo. Mas isso daí não é a única coisa. Fé em Jesus por quê? Só porque Ele é o Senhor? Não. Fé em Jesus por quê? Porque Ele é amor? Não. Olha só o que Paulo ele vai chegar e vai falar ainda no versículo 5. Por causa da esperança que eles tinham acerca do quê? Acerca da salvação. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, quando ela é pregada às nossas vidas, e
E a gente chega e fala que se você crer e aceitar Jesus no seu coração, você vai ser salvo. Salvo do quê? Salvo da ira de Deus, salvo da justiça de Deus, salvo, a gente vai ser salvo daquilo que Deus, pela sua santidade, pela sua excelência, Ele tem o poder, o direito de chegar e acabar com as nossas vidas, porque nós nos afastamos de Deus. Só que, por Jesus Cristo, nós o recebendo nas nossas vidas, nós fomos salvos da ira de Deus. E por sermos salvos da ira de Deus, Jesus ele nos prometeu uma coisa: que nós vamos morar na eternidade com Deus. Então olha só, essa igreja, ela tinha fé, ela tinha amor, e ela tinha esperança, ou seja, ela aguardava com ansiedade, ela aguardava com amor, com alegria a volta de Jesus. O interessante é que nas cartas de Paulo, ele fala algumas coisas que sempre estão presentes na palavra dele: fé, esperança, amor. Aonde você encontra isso? 1 Coríntios 13:13. 3 coisas que permanecem de importância na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Fé, esperança e amor, elas mostram exatamente o que deve ser o nosso viver diário em Cristo Jesus. Nós temos que ter fé em Jesus. Nós temos que amar Jesus com toda a nossa intensidade, porque Ele se sacrificou por nós. E nós temos que ter a esperança, nós temos que aguardar ansiosamente a sua volta. Nós cantamos isso hoje: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata é esse o significado: ora vem Jesus. Quem fala isso, quem canta isso, quem declara isso com consciência, é porque tem certeza que Jesus vai voltar e espera essa volta de Cristo. Só que, olha só que interessante, quanto mais a gente vive nesse mundo, mais a gente gosta das coisas desse mundo. Quanto mais a gente vive nesse mundo, menos a gente quer saber da morte. Quanto mais a gente vive nesse mundo, menos a gente quer se desprender das coisas que nós temos nesse mundo. Mas nós temos que viver nesse mundo como se nós não fôssemos esse mundo. Nós temos que viver nesse mundo aguardando ansiosamente essa fé, essa esperança de que Jesus vai voltar. Então Paulo ele vai fazer um elogio para essa igreja. Por quê? Porque ela, além de crer em Jesus, além de ter fé, amor, ela espera essa volta. Quando você une essas 3 coisas, quando você une essa fé, o amor e a esperança, crendo na volta, esperando e aguardando a volta de Cristo, sabe o que acontece com a igreja? A igreja começa a crescer, a igreja começa a frutificar, a igreja ela começa a fazer tais coisas ao ponto que as pessoas lá fora, e muitos de nós, quando estamos dentro da casa de Deus, nós nos maravilhamos do poder que Jesus ele tem e que Ele usa através de nós na comunidade. Não somente por curas, não somente por milagres, sabe? Mas por a gente viver, estar vivos diante da presença de Deus, mas não somente para viver por esse mundo, mas a gente viver dia após dia através da glória de Deus. Então Paulo ele vai chegar e tecer um elogio. Ele vai dar graças a Deus, que é uma outra coisa que Paulo ele ensina, que em tudo nós temos que dar graças, ou seja, ele dava graças a Deus por essa igreja, que ouviu a verdade, que ouviu a palavra, que ouviu o ensinamento de Jesus, que ouviu sobre Jesus, que não foi em vão a sua morte, e ela continuou crescendo, 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 e levando a palavra, o amor de Deus, e além dos próprios irmãos que já faziam parte desse vínculo com Cristo, cada vez mais pelo seu viver do dia a dia, as pessoas lá fora, elas começavam a enxergar algo diferente, e esse algo diferente era esse amor, era essa fé, era essa esperança, acreditando em um Deus, Jesus, que um dia Ele vai voltar. Então Paulo ele vai chegar e vai entrar nessa, de chegar e dar essa ação de graças, ou seja, de levantar essa igreja, de animar essa igreja, que eles estavam no caminho certo, apesar das coisas erradas que ele ia exortar ela lá na frente.
mas que o princípio do Evangelho, o princípio da palavra de Deus, ele já fazia parte do povo. Então a gente não pode se esquecer nunca. É igual você chegar e, por exemplo, você chegar e você começar a lembrar dos discípulos de Jesus. Você começar a imaginar e ver por que eles chegavam, eles criam e adoravam tanto a Jesus Cristo, porque eles andavam, óbvio, porque eles viram Jesus ressuscitar, porque eles viram a glória de Deus em Jesus. Mas quando Jesus chama aqueles homens e amigos, você vai chegar e você vai pensar o seguinte: nossa, por que Pedro ama Jesus? Por que Paulo ama Jesus? Por que João ama Jesus? Ou você pode chegar e você pode se perguntar assim mesmo: por que você ama Jesus? Porque eu amo o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos nem explicar porque nós amamos Jesus. Mas quando você chega e você começa a ver a história de Pedro, quando você chega e começa a ver a vida dele, depois que ele conheceu, depois que ele começou a ser servo de Jesus Cristo, o servo de Jesus não quando ele era aprendiz, quando ele era discípulo, mas o servo de Jesus quando ele chegou, e a partir de Atos 2, quando nasce a primeira igreja, quando eles são abençoados pelo Espírito de Deus, você começa a chegar e você pensa assim: por que Pedro ama Jesus? Talvez você chegue e você vê na história de Pedro, você possa pensar assim como eu: nossa, Pedro ele ama Jesus porque Jesus, com um olhar, quando ele olhava para Pedro, ele sabia o que Pedro estava pensando. Com um olhar, quando ele chegava e conversava com Pedro, por exemplo, naquele momento em que Jesus pergunta para Pedro se tu me amas, ele pergunta por 3 vezes, não pela pergunta em si, pela frase que Jesus fez para Pedro, mas por ele olhar para Pedro, ele sabia exatamente o que estava no coração de Pedro. Ou seja, Pedro ele chegou e falou, ele deve ter pensado: eu amo Jesus, porque quando ele me olha, ele sabe exatamente o que eu estou pensando. Quando ele me olha, ele me convence. Quando ele me olha, ele me influencia. Quando ele me olha, ele me incentiva a cada vez mais pregar esse evangelho. Às vezes você pode chegar e você pensa assim: puxa, por que será que João me ama tanto Jesus? Quando você começa a ler o livro de João, quando você começa a ler as 3 cartas de João, você vai ver que a palavra que mais João vai falar é amor. Que uma outra palavra que mais João vai falar, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus, ele é o Cristo, o Messias, aquele que foi preparado e enviado por Deus para nos salvar. Aí você começa a pensar: nossa, o que será que João pensa? O que será que João imagina de Jesus? João, né, é mais fácil ainda da gente poder identificar, porque João ele nem fala que ele era, mas João ele chega e cita lá no evangelho dele o discípulo a quem Jesus mais amava. Quando ele consegue, será que você acha que João, quando ele escreve isso do discípulo a quem Jesus amava, você acha que João ele chegou e ouviu isso de Jesus? Você acha que João ele vai chegar, talvez ele tenha ouvido, talvez Jesus tenha falado isso aí, mas se a gente perceber que Jesus ele ensina da mesma maneira para os seus 12 discípulos, seria uma coisa muito estranha a gente pensar assim: João, eu te amo mais do que aqueles outros 11. Eu acho meio estranho Jesus explicar isso aí, mas ele sentia um amor especial de Jesus. Ou seja, Jesus ele tratava João como se talvez ele fosse, sabe, o irmão mais amado dele, de sangue, como alguém que ele tinha a vontade de estar sempre junto. Porque quando você tem assim um amigo mesmo, um amigo daqueles que você preza na sua vida, você nunca quer estar longe desse amigo. Quando você tem uma pessoa que você ama mesmo, esposa, marido, filhos, quando você ama de verdade, você nunca quer estar longe dessas pessoas.
Você quer estar sempre perto e presente. Então João, como ele era um dos homens que sempre esteve presente com Jesus, os momentos mais especiais daquilo que Jesus ele tinha para ensinar e mostrar e ministrar a glória dele de uma maneira especial, sabe? João ele sentia isso daí. Então, quando a gente começa a pensar em Jesus Cristo, a gente tem que chegar, e dentro de nós, a gente tem que chegar e fazer essa meditação, essa autocrítica. Por que eu amo Jesus? Você tem que saber falar, você tem que saber expressar. E muitas vezes a gente chega e fala, Jesus é tudo para a minha vida. É tudo o quê? Como que Jesus, muitas vezes ele pode ser tudo na nossa vida, se a gente tem horas na nossa vida que a gente troca Jesus pelas coisas? Tem hora que a gente troca Jesus pelo nosso trabalho, tem hora que a gente troca Jesus pelos nossos filhos, tem hora que a gente troca Jesus pelas pessoas que nós amamos, tem hora que a gente troca Jesus, sabe, por nossa obrigação diária, como ser humano, como homem, como mulher, como pessoas que nós temos que dever obrigação na sociedade. Irmãos, como Pedro me chegou e falou, certa vez, Jesus, ele tem que ser tudo, ele era tudo na vida deles. Ele não ia se dobrar diante de ninguém na vida que não fosse ao Senhor. Mas, irmãos, fica para você chegar e você pensar, quando você chegar e você fazer essa pergunta para você: por que eu amo? Por que você ama Jesus? Por que você, sabe, você quer entrar mais dentro dessa presença de Jesus? Porque é isso que vai nos identificar no nosso dia a dia como cristãos. A segunda coisa que Paulo ele vai chegar e falar, ele vai falar sobre oração com os colossenses. Isso aí eu vou colocar para a última parte, tá? Mas eu vou passar direto para a terceira parte, onde ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Jesus. Olha só como ele valoriza demais. Eu vou pedir para a Lara abrir lá no versículo 13, nós vamos ler do 13 até o 20, vamos ler juntos, e vamos trocar todos os pronomes. Sabe que é pronome, né? Pronome pessoal, eu, tu e ela, ou meu, nosso, nele. Vamos trocar todos os pronomes que se referem a Jesus e vamos colocar o nome de Jesus em cada pronome. Leiam conjuntamente comigo. Olha o que ele vai falar a partir do versículo 13. O qual nos tirou, aí no caso o qual é Deus, tá? Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Jesus Cristo, do seu amor. Em Jesus, né, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Porque em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. E Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa de Jesus. E Jesus é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude em Jesus habitasse, e que, havendo por Jesus feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo, Jesus, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Olha só como Paulo ele vai trocar, que algumas Bíblias, como por exemplo a minha, está falando ele direto, aqui foi suprimido o pronome pessoal ele. Quando você começa a ler esses versículos que falam sobre a excelência da glória e da majestade de Jesus Cristo, reparem como Paulo, se você tirar todos esses pronomes que dizem respeito a Jesus, e você colocar o nome de Jesus, você vai chegar a ter um outro entendimento nesse texto. Você vai começar a enxergar, sabe, que Paulo ele faz uma declaração, é aquilo que eu falei, porque Jesus é para mim. Você vai ver que para Paulo, Jesus
Ele é tudo. Mas quando ele fala que Jesus é tudo, ele começa a expressar de tal maneira em que Jesus ele estava no princípio da criação, em todos os movimentos, em todos os momentos da história da humanidade, Jesus ele esteve presente. Em tudo aquilo que Deus ele chegou e criou o mundo, Jesus ele estava em todas as coisas em cima do céu, debaixo do céu, aqui em cima da terra, tudo existe por causa de Jesus, que é a palavra de Deus. E que em Jesus Cristo, tudo o que acontece no mundo só vai acontecer porque Jesus ele está permitindo, ele está comandando todas as coisas. Irmãos, quando você começa a ler essas palavras, quando você começa a ler esses versículos do 13 até o 20, você vai ver que Paulo ele vai fazer uma declaração, uma coisa que chega assim, é de arrepiar a gente, é de fazer com que a gente comece a pensar de que maneira que Jesus ele chegou e ele enfrentou a morte, de que maneira Jesus ele enfrentou todas as adversidades contra si, sabe, por quem? Por nós. Versículo 13, como está na minha Bíblia, irmãos, está um pouquinho diferente do que está aí, ele vai dizer assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que desde o começo da criação, quando Adão e Eva pecou, que desde o começo da criação, quando o homem, a humanidade, ela caiu de pecado diante da presença de Deus até o dia de hoje, por causa de nós, por causa da humanidade, por causa do ser humano, desde aquela época, se você for contar em anos que nós temos aqui no nosso conhecimento, não é ao certo, mas se você contar em anos, como o judeu ele conta, já são mais ou menos de 6 a 7 mil anos desde o momento da criação. Se você for chegar e for pensar que desde o começo, quando o homem caiu, está dizendo aqui que Paulo ele falou, desde o momento das trevas, Deus ele já preparou o Filho dele, Jesus Cristo, para chegar e ele nos dar um meio de salvação do nosso pecado e da nossa perdição. Então olha só, que por todo o momento da história da humanidade, dos 6, 7 mil anos, desde Adão e Eva, irmãos, Deus ele esteve preparando todas as coisas para que nós hoje, e todos aqueles que já viveram na presença de Deus, na presença de Jesus, para que nós hoje pudéssemos ter, sabe, esse direito, pudéssemos contemplar a glória de Deus através de Jesus. Então olha que Deus ele coloca Jesus Cristo numa posição onde não tem anjo, onde não tem pastor, onde não tem nenhum outro tipo de Deus que possa estar na mesma altura ou ser até maior do que Cristo. Porque Deus ele colocou todas as coisas, Deus ele colocou tudo aquilo que você possa imaginar, tudo aquilo que você possa pensar. Quando você chega e você sofre qualquer tipo de coisa, quando você chega e fala, isso daí é coisa espiritual, isso daí é coisa das pessoas que têm poder nesse mundo. Irmãos, tudo aquilo que acontece é pela permissão de Deus, pela permissão de Jesus Cristo. E podem ter certeza de todas as coisas. Nada do que está acontecendo aí fora não está acontecendo se não for pela permissão de Deus. Mas existe um motivo para que a gente cada vez mais se firme nesse Senhor. Nós vamos chegar e falar sobre essa oração que Paulo ele fala pela igreja, que ele fala para aquela igreja, que irmãos, a tribulação e a adversidade, o sofrimento que nós temos na nossa vida, quando nós sofremos por causa de Jesus, irmãos, nós temos que estar alegres, nós temos que ter alegria, porque se Jesus ele pagou o preço que nós não aguentaríamos pagar, você já imaginou se você tivesse sofrido tudo que Jesus sofreu quando chegou naquela cruz? Jesus não foi simplesmente crucificado como aqueles 2 ladrões naquela cruz. Jesus, antes de ele chegar e ele ir para aquela cruz, ele foi chicoteado. Não foi um chicote que vocês conhecem, que a gente conhece, que é usado, ou que foi usado, né? Um pessoal que era do campo, que cuidava
de animais, não era um chicote que simplesmente era para chegar e direcionar um cavalo, direcionar uma boiada para um determinado lugar. O chicote ali, naquela época, ele tinha ponta de metal, ele tinha ponta de osso para quê? Para machucar mesmo, para arrancar lasca de pele, para fazer com que a carne ficasse em carne viva. E Jesus ele tomou 40 chicotadas, um pedaço de metal na ponta do chicote, um pedaço de osso, arranca muita carne da vida da gente. Jesus foi pisoteado, Jesus ele foi, levou tapa, cuspido, ele foi humilhado, foi escarnecido, até ele chegar naquela cruz. Tudo isso que aconteceu com a vida dele, era para a gente estar no lugar dele. Você acha que a gente ia aguentar? Talvez a primeira chicotada, muitos de nós já ia desfalecer, já ia pedir a morte. Olha que interessante, Jesus não pediu a morte. Jesus ele se entregou para a morte. Jesus, quando ele começou a ser chicoteado, Jesus, quando ele começou a ser pisoteado, ele não pediu para morrer, mas ele se entregou para pagar um preço que nós não aguentaríamos pagar. Ele chegou e assim, por vontade própria, ele decidiu sofrer por amor a nós. Então vocês olhem o seguinte, como Deus ele nos ama, como Jesus ele nos ama. Ele nos ama tanto, Deus ele nos ama tanto. Nós não somos insignificantes, nós somos amados de Deus. Deus ele nos ama tanto que ele mandou Jesus para aquele lugar. E olha só que interessante que Jesus ele chega e fala. Às vezes a gente não percebe que versículo 18 e 19, Jesus é a cabeça do corpo, da igreja. Jesus é o princípio, o primogênito entre os mortos. Por quê? Porque ele foi o único que ressuscitou e continua vivo. E por causa da sua ressurreição, porque ele está vivo, por causa desse exemplo, nós temos essa certeza de que também, se um dia nós morrermos antes de Jesus voltar, nós vamos ser levantados, porque nós vamos para o céu. E ainda ele vai dizer, para em todas as coisas ele ser o primeiro, o princípio de tudo, porque aprove Deus que em Jesus residisse toda a sua plenitude, toda a sua vontade, e que em Jesus, olha só o que Jesus ele fala na minha Bíblia, no versículo 20 é um pouco diferente, mas olha como ele explica. Em Jesus, ele tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Porque na cruz a gente recebeu a paz? Porque pela cruz de Cristo, pela sua morte, Deus ele nos perdoou de toda e qualquer dívida que nós temos diante da sua presença. Deus ele nos perdoou que através daquela cruz, através de Jesus, nós fomos recebidos por Deus de braços abertos como filhos. Por meio de Jesus, em Jesus ele reconciliou a nossa vida diante da presença de Deus acima de todas as coisas. Então olha só que declaração Paulo faz. Depois você pega a sua Bíblia em sua casa, você troca todos os pronomes que aparecem ou que estão ocultos dentro da frase e coloca o nome de Jesus. E preste atenção para ver o valor que nós temos diante da presença de Deus, se nós nos dermos e nos entregarmos de coração, de corpo e de alma para Jesus nas nossas vidas. Então, olha a importância que Jesus ele tem que fazer parte da nossa vida. Não é simplesmente assim, aceito Jesus e vou seguir o caminho da igreja. Não é isso. Não é aceitar Jesus e seguir o caminho da igreja, mas é você viver a presença dele constantemente na sua vida. Mas eu tenho que pensar no meu trabalho, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar na minha vida própria. Você pode pensar em todas essas coisas. Deixa Jesus, como eu li agora no princípio desse versículo. Pensa assim, que igreja, pensa em você.
Ele é o cabeça, ele tem que ser o cabeça de você. Se você tiver Jesus em cima, em todas as coisas, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ser abençoado. Deus, ele vai te livrar. E se Deus, ele não te livrar, ele vai te trazer uma paz do coração dentro da sua vida, que pode estar caindo o mundo ao seu redor. Você não vai sentir o peso da afronta que vem sobre você, porque Jesus, ele está te sustentando. Como nós vemos, em Jesus tudo subsiste. Se o mundo, ele subsiste através da mão de Jesus, pense em Jesus, ele estando com uma mão e o mundo todo está na mão dele. Se o mundo, ele está segurado e sustentado pela mão de Jesus, pode ter certeza que você, que eu, que nós estamos sustentados por Jesus. Então, muitas vezes, a gente passa por aflições na nossa vida, e as pessoas afora, elas chegam e falam, vem assim, crente que é crente mesmo, tá, irmãos? Contente, alegre, com esperança, com amor e com fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas. As pessoas lá fora, elas estão descabelando, elas estão se matando, elas estão se degladiando. E o crente que é crente mesmo, chega e está vivendo a sua vida, no meio de todas essas afrontas, mas seguindo o caminho, na direção de Deus, com Jesus no coração, e na direção de todas as coisas na vida. Pense um pouquinho mais sobre esses versículos depois. E por último, irmãos, para encerrar, a oração que Paulo ele faz por essa igreja. Muitas vezes, ou quase sempre, a gente na igreja, a gente nas nossas vidas, a gente faz assim, a gente faz um agradecimentozinho pequeno para Deus, a gente dá uma graça, uma glória para Deus tão pequenininha na nossa oração, e a gente faz assim, um caminhão de pedidos para Deus, e finalmente a gente fala assim, pequenininho também, em nome de Jesus, amém. Já reparou nas nossas orações? E nós também, quando a gente chega de igreja aqui na igreja, nas orações finais, é a mesma coisa. Agora, presta atenção na oração que Paulo ele faz para aqueles irmãos, que Paulo ele faz para aquela igreja. Você, na sua casa, depois você leia também essa parte da oração, que está lá no versículo, nos versículos 9 até o versículo 12. Presta atenção no tipo de oração que Paulo ele faz por essa igreja. Vamos ler junto para a gente poder acompanhar, porque às vezes a minha Bíblia está com uma versão um pouco diferente. Olha só o que Paulo a oração que Paulo ele faz por essa igreja. Depois que ele deu aquela ação de graças que eu falei para vocês. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos o que? Falar da sua fé, do seu amor e da sua esperança em Jesus Cristo e na sua volta. Não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ser cheios de que conhecimento? De Deus, da glória de Deus, da vontade do Pai, sabe? Da sabedoria de Deus e da inteligência, porque Deus ele dá inteligência para nós vivermos. Deus ele dá inteligência para nós administrarmos o nosso dia a dia, para nós conduzirmos as nossas vidas. Passa para o próximo versículo. Para que vocês possam andar dignamente diante de Deus. Olha só, que quando a gente tem o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, nós aplicamos aquilo que Deus ele nos ensina, seja nas pregações, seja nos ensinos, seja na nossa meditação diária na palavra de Deus, nós andamos de modo digno. O que é andar de modo digno? É de nós andarmos íntegros, irrepreensíveis, não somente diante da presença de Deus, mas que as outras pessoas elas nos enxergam como crentes e servos de Deus de verdade, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra
e crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus. Olha só que tipo de oração que Paulo ele faz para aquela igreja. Ele começa a orar para aquela igreja, para que ela cresça cada vez mais espiritualmente, para que ela cresça cada vez mais em saber e conhecer e viver a Deus na sua vida, porque tudo isso daí vai resultar numa coisa, sabe? Vai resultar na nossa vida e vai refletir na nossa vida pessoal e na vida da nossa família, daqueles que convivem com nós, sabe, no dia a dia. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com Deus. Espera um pouquinho só, na minha Bíblia está melhor explicado esse versículo 11. Olha o que diz lá: sendo fortalecidos, ou seja, cada vez que você anda dentro da palavra de Deus, você começa a ser fortalecido pela palavra de Deus na sua vida, com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. Ou seja, olha o que Paulo ele fala que quanto você mais, na sua oração, quando ele começa a pedir para a igreja, para que a igreja, ela, na oração, para que a igreja comece a viver e conhecer e crescer na palavra de Deus, o que acontece quando a gente começa a crescer? Ele vai dizer nesse versículo 11, ó, nós somos fortalecidos com o poder de Deus, nós somos fortalecidos com a perseverança e com a nossa longanimidade, passando com alegria nas nossas tribulações, sabe? Dando graças a Deus. Sabe por quê? Aí Paulo ele vai terminar essa oração, porque Deus, ele nos fez idôneos para que a gente participe da herança. Sabe o que é isso daí? Idôneo para participar da herança? Porque em Jesus Cristo nós já somos dignos de colocar os nossos pés na eternidade. É isso que Paulo ele faz nessa oração. Olha só que oração que nós temos que fazer. Olha que oração que nós, diante da presença de Deus, ou seja, ele começa dando graças a Deus e ele faz uma oração que, em vez da gente chegar e ficar pedindo, não é que nós não temos que pedir para a nossa vida, não é que nós não temos que pedir para que as coisas aconteçam para nós ou para quem nós queremos, mas que se nós conhecemos cada vez mais a Deus, conhecemos cada vez mais o Evangelho, conhecemos cada vez mais a palavra de Deus, Deus nos dá sabedoria, irmãos, para enfrentar adversidades. Deus ele nos dá graça. Deus ele coloca uma paz e uma alegria tão grande dentro do nosso coração, que no momento de aflição, no momento de dor, a gente lembra do que Cristo sofreu, e tudo aquilo que Cristo sofreu é maior do que qualquer tipo de dor que possamos passar na vida da gente, é maior do que qualquer tipo de perda que nós possamos ter na vida da gente. Mas se você está fortalecido, se você está fincado dentro de Deus, pedindo para que o Espírito de Deus ele sempre age na sua vida, ele sempre fale no teu coração, e sempre direcione o que você fazer, o que você falar, o que você chegar e onde caminhar, de que maneira você deve agir, pode ter certeza de uma coisa: você vai chegar e você vai conseguir ver a glória de Deus. Irmãos, um pouquinho mais à frente que nós passamos ali já falando, vai dizer na palavra de Deus que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqueles homens daquela época, com exceção de Paulo ele viveu na época de Jesus, mas ele não andava com Jesus, mas os homens que viveram naquela época, eles viram Cristo antes, viram Cristo depois que ele ressuscitou, seja quando ele andou ensinando e pregando o reino de Deus, seja depois que ele ressuscitou, fortalecendo os irmãos, os seus discípulos, Paulo ele vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabe o que isso significa? Ninguém nunca viu a Deus, ninguém sabe como é o formato, a imagem e a essência de Deus. A única coisa que nós sabemos, que Deus é santo, que Deus é luz, que Deus é tudo, em todas essas coisas, em toda a criação. Mas tudo isso daí
é imaterial, você não consegue palpar, você não consegue enxergar. Só que quando Paulo ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, foi que Jesus antes, homem, Jesus depois, ressuscitado, glorificado, as pessoas daquela época, eles conseguiram enxergar Deus em Jesus Cristo. Que em Jesus eles conseguiram enxergar a forma de Deus. É óbvio que ninguém, ele hoje, tem a imagem de Jesus Cristo. A única coisa que vai nos dizer como Jesus era, está em Isaías 53. Que Jesus ele não tinha formosura nenhuma. Isaías 53 ele vai explicar bem quem era Jesus. Mas o que é interessante é que não teve ninguém que conseguiu desenhar Jesus através dos feitos. Mostram Jesus muito bonito, mostram Jesus de pele clara, mostram Jesus de pele fina, mostram Jesus em um cabelo muito bonito, que é interessante que não existia shampoo naquela época, nem secador de cabelo, para um cabelo comprido. Mostram Jesus muito perfeito. Jesus ele é perfeito, mas para aqueles homens que andaram naquela época, eles sabiam que quem viu Jesus antes ou depois, Jesus era a imagem daquele Deus que todo mundo quer ver e conhecer e ninguém consegue. Nós vamos ver Deus um dia, quando nós estivermos a eternidade. Então, irmãos, olha só o que a gente consegue aprender quando você começa a ler com cuidado as coisas que estão escritas na palavra de Deus. E a gente vê o tamanho da glória de Jesus sobre as nossas vidas. Como Deus ele nos ama. Como cada um de nós, cada um de vocês que está aí, cada uma das pessoas que estão lá fora no mundo, como todos são importantes para Jesus, para que possamos juntos entrar naquela eternidade que um dia Jesus ele vai voltar, para acabar com todas as coisas e separar céu e inferno. Irmãos, que a nossa fé em Cristo nunca acabe, que o nosso amor seja cada vez maior em Jesus, e que a nossa esperança, mas esperança mesmo, aguardando dentro do nosso coração, esperando a volta de Jesus, falando: Maranata, ora vem Jesus, para me levar, para me resgatar, para nos levar para a eternidade. Se nós tivermos essas três coisas sempre vivas entre nós, podem ter certeza, irmãos, aconteça o que acontecer, Deus ele é conosco, Deus ele é contigo no nome de Jesus. Amém? Antes de nós fazermos a ceia, eu quero fazer uma oração. Fique em pé no seu lugar. Vamos tentar orar dessa maneira e pedir para Deus ele chegar e agir sobre cada um de nós. Não peça nada para a sua vida agora que não seja a presença de Deus sobre você, a direção sobre a tua vida. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.